Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar da derrota em casa na estreia da Sul-Americana para o Huracán da Argentina, certo, fiel? Deixa aí o seu like e também se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians, né, fiel? Porque o Corinthians fez ontem uma das suas piores partidas. Não vou dizer a pior de todas, mas o Corinthians não pode perder jogando dentro da Neoquímica Arena, principalmente da forma que foi. Estreia de Sul-Americana, levando em consideração que só classifica o primeiro time da fase de grupos, o segundo colocado vai para o playoffs, pegar o terceiro da Libertadores da América, e tem muita coisa pra gente falar aqui, porque o Corinthians cometeu muitos erros nessa partida, isso não pode acontecer. Primeira coisa que a gente tem que falar, o Campeonato Paulista ficou lá na quinta-feira, onde a gente foi campeão. Tem que colocar um peso em cima disso. Ai, corintianeiro, mas a gente foi campeão paulista, vamos dar uma amenizada no time? Não, fião, não pode. E algumas coisas aqui a gente tem que pontuar. Primeiramente que, vamos dizer assim, o André Carrillo me impressionou e muito, porque o André Carrillo consegue jogar muito bem, onde o time inteiro vai mal, ele consegue se destacar totalmente, mesmo com o time jogando mal. Então, primeira parte que a gente tem que pontuar, o André Carrillo hoje é o melhor jogador do Corinthians disparado. Segundo, eu não vou colocar a culpa aqui inteiramente no Ramon Dias, tá? Como muitas pessoas estão colocando. Ah, foi culpa do Ramon, foi culpa do Ramon. Não. O Ramon tem sua parcela de culpa porque ele é um treinador limitado. A gente tem que colocar isso na cabeça. Ramon Dias é um treinador limitado. Ramon Dias não é um treinador de prestígios táticos. Não é um treinador que enxerga o jogo da forma, vamos dizer assim, mais profissional possível. Não, ele é limitado. Como se fosse um jogador que de vez em quando faz algum gol, tá? Porque ele é extremamente limitado. Porque se você pega o seu melhor jogador, que está jogando bem, que já tinha dado aí de 2 a 3 assistências pro Yuri Alberto, que errou todas. Um jogador que ninguém estava segurando ele na ponta direita. E você recua esse jogador, porque a partir do momento que você enche o time de atacante, mas é uma, vamos dizer assim, uma força ofensiva falsa que ele colocou, porque ele tira o seu principal jogador, ele tira o seu principal amador e joga lá atrás, porque ele tira o José Martínez. O Carrillo tem que voltar, porque ele encheu o time de atacante, senão a gente toma um terceiro gol. Foi o que aconteceu. Ele coloca Giovani, ele coloca uma porrada de atacante, jogadores inoperantes. O Thales Magno, pelo amor de Deus, foi a pior partida que eu vi na minha vida do Thales Magno. O time começa a atacar sem sentido, e o jogador que estava atacando com algum sentido, e o jogador que estava fazendo alguma diferença, é obrigado a recuar. E aí o Corinthians fica sem o seu principal jogador que estava dando um trabalho aí para o Huracán. Então Ramon Dias errou nisso, tá? Só, fiel, desculpa, só que o time do Corinthians, o elenco em si, tem a sua parcela de culpa. Porque não ganhamos um pé de ferro, não ganhamos uma bola no meio campo. Cadê aquele Corinthians que jogou contra o Palmeiras dentro da Neoquímica Arena? Aquele Corinthians lá não perdia para esse Huracán. Aquele Corinthians lá dificilmente perdia para algum time jogando com aquela raça e com aquela disposição que foi jogada. Fiel, o Corinthians jogou praticamente sem raça. Tem que colocar. Aí que entra também um treinador que sabe incentivar a equipe. Falar, fiel, galera, Sul-Americana ficou, o Campeonato Paulista ficou lá atrás, quinta-feira. Agora é sangue no olho, agora é tapa na orelha. Agora é o Corinthians jogando aqui com sua força total. O Corinthians perder dentro da Neoquímica Arena por Huracán, eu te juro por Deus que eu fiquei muito surpreso, porque o Corinthians dentro de casa é uma equipe muito forte, tá? Outra coisa que temos que pontuar aqui que é de grande importância. Lógico que os desfalques fizeram falta, fiel. É lógico que fizeram. Lógico que o Hugo Souza fez falta. Abre parênteses. Matheus Donelli não teve culpa em nada. Em nada. Só que o Hugo Souza faz alguns milagres. De vez em quando a gente sente falta disso, tá? O Fabrício Angeleri... Cara, o Corinthians tinha perdido 40% da sua força, tá? Na minha opinião. De 40% a 50%. Sem o Hugo, sem o Galo. Fabrício Angeleri machucou, o Corinthians ficou totalmente desfalcado. Porque o Matheus Bidu, esse Matheus Bidu, ele não serve para ser jogador do Corinthians. Esse Matheus Bidu, ele é muito fraquinho, ele é muito limitado. Só que olha a carência do Corinthians, a gente não tem quem contratar. O mercado da bola tá fechado, temos que esperar abrir e tem que vir um cara, tem que vir um lateral
para quando surgir essas coisas que é normal no futebol, a gente tem um cara lá para substituir. É o que eu falo para vocês. E se o Mateuzinho tivesse machucado? O nosso substituto é o Léo Maná, que não serve também. O Hugo Souza machucou? O Hugo Souza machucou? Beleza. O Matheus Donelli não teve culpa, mas também não é um cara que passa total segurança no gol do Corinthians. Então é isso que eu falo para vocês. O Corinthians precisa ter uma equipe competente reserva e uma equipe competente titular, porque são 3 competições. Nessas 3 competições, vai chegar uma hora que o time vai precisar ser poupado, vai chegar uma hora que o time vai machucar, vai chegar uma hora que vai acontecer uma contusão inesperada de última hora, igual foi o Fabrício Angeleri, e a gente precisa ter jogadores capacitados. É assim que você consegue conquistar títulos, tá, fiel? E aí, o Matheus Bidu, no segundo gol do Huracan, ele fica olhando a bola. Ele não pula, não faz nada. O Yuri Alberto teve também, vamos pôr aí, 50% da culpa do Matheus Bidu, 50% da culpa do Yuri Alberto. Aí, no primeiro gol do Huracan, tá, fiel? Desculpa, não foi no segundo não, foi no primeiro gol do Huracan. 50% de culpa de cada jogador, porque o Matheus Bidu, ele fica lá olhando, passeando, não salta, não faz nada. Primeira coisa, tem que ter um jogador alto no primeiro pau, fiel. Não pode ter um jogador pequeno igual o Matheus Bidu. Muitos times cobram a bola no primeiro pau pro cara desviar a bola para trás e o outro vir fazer de cabeça. Ou acontece o contato direto para gol, que foi o que aconteceu no gol. Matheus Bidu não pode ficar no primeiro pau. Troca com o Yuri Alberto, troca com um jogador mais alto, tá? Ali no primeiro pau ele não pode ficar. Será que o Ramon Dias não enxerga isso? Que no primeiro pau ali muitos escanteios vão no primeiro pau e ele é pequenininho. Então não dá pro Matheus Bidu ficar, aliás, não dá pro Matheus Bidu ficar nem no banco de reserva, mas é o que tem para hoje, é o que a gente tem que usar, tá, fiel? Outra coisa que temos que pontuar aqui foi o Gustavo Henrique no segundo gol do Huracan, em que o zagueiro teve aí 50% de culpa no gol, tá? Mas corintianeiro, ele tinha que ter 100%, ele tirou a bola, de vez de tirar a bola para escanteio, para lateral, ele jogou para trás no peito do jogador do Huracan, que foi em posição livre para finalizar. Ele tem culpa sim. Fiel, o Félix Torres, o senhor Félix Torres, lá na lateral, acontece uma jogada, uma dividida lá, ele pega a bola na linha, não saiu, levanta a bola pro juiz para falar que saiu, ó, saiu aqui, e o bicho pegando lá, ele levantando a mãozinha com a bola na frente dele. Aí o juiz não apita nada, aí a marcação chega junto, ele é apavorado, bate, chuta de pra frente. E ele chuta no pé do jogador do Huracan. Então, é óbvio que existem muitos erros pra gente pontuar. Cara, vai pra jogo, não pede falta não, cara. Vai pra jogo, aqui é Corinthians, tá jogando dentro de casa. Dá uma bica pra frente, dá uma bica diagonal, tira a bola dali, não fica pedindo lateral não. Pega e chuta a bola. Olha o que aconteceu. Aí combinou-se em 2 erros do Félix Torres e do Gustavo Henrique, tá? Outro erro aí que combinou aí na virada do Huracan. Outra coisa importante que a gente tem que pontuar, tem que chegar um presidente, tem que chegar o Fabinho Soldado, tem que chegar um líder de elenco e fazer uma reunião com o Emiliano Dias e o Ramon Dias. Porque agora, hoje, eu vou ficar a favor do Igor Coronado. Porque não dá o Corinthians perdendo o jogo de 2-1, não dá para o Corinthians estar perdendo a partida ou um empate com a chance de buscar um resultado positivo e você colocar o Igor Coronado faltando 10 minutos para acabar a partida. O que está acontecendo, Ramon Dias? Qual que é o problema seu com o Igor Coronado? Eu até entendo que foi que eu falei no vídeo de ontem aqui, uma situação em que o Igor Coronado não está treinando bem e ele perde a posição, mas você colocar o cara faltando 10 minutos e ele entrou bem, tá? Ele fintou 3 caras lá e foi travado na hora do chute. Ele entrou bem. Então o Igor Coronado, cara, contra o Fortaleza, ele arrebentou na Sul-Americana do ano passado. Ele é um jogador, no mínimo, interessante. E é um jogador que ganha uma bala financeira. E você coloca o cara faltando 10 minutos para acabar a partida, o Igor Coronado já tá recuperado, gente. O Igor Coronado já tá bem, ele já pode até iniciar um jogo jogando. Então não dá para entender qual é o problema do Ramon Dias com ele. Inclusive esse problema já vem desde o ano passado, Ramon Dias e Igor Coronado. Então algo tem que ser feito aí, algo tem que ser melhorado nesse Corinthians, não dá para continuar do jeito que está. Nosso treinador é limitado, fiel. Põe isso na cabeça de vocês. Não estou colocando a culpa 100% nele, tá? Ele começa com o time certo, ele erra nessas substituições, que é o que acontece. É o que acontece nas Copas, errando nas substituições. O Corinthians poderia até perder o jogo,
mas deixa o André Carride jogando perto da área. Não afasta o seu melhor homem dentro da área. Não afasta o seu melhor criador de jogadas do time. Então, realmente, o Ramon Dias pecou nessa maneira, tá? Nesse pensamento dele. É um treinador limitado e isso a gente não pode negar. Não é porque foi campeão, continua sendo um treinador limitado e alguns erros aí que prejudicam a equipe, tá? Como falei, a culpa não é 100% dele. Tem culpa do Gustavo Henrique, tem culpa do Félix Torres, tem culpa da essência, do espírito do time dentro de campo, que não ganhou um pé de ferro. Então, tem muitas coisas envolvidas nessa partida que precisa ser melhoradas. Mas o Corinthians jogar com aquela falta de raça, jogando dentro de casa, pelo amor de Deus, né? Outra coisa, fiel, que não tem como a gente não falar, tem que falar, mesmo sendo artilheiro do Brasil no ano passado, artilheiro do time, foi um jogador que brilhou, jogador que está super assediado no Brasil, aí com propostas milionárias, inclusive é difícil o Corinthians segurar ele. O Yuri Alberto não pode perder 3 gols, igual perdeu, cara. A primeira bola do Carride que passa para ele dentro da área e ele chuta fora da área, feio. Ele perdeu uma bola de cabeça e, pelo amor de Deus, aquela bola que o André Carride passa... Vocês perceberam que todas foi do André Carride? Todas foi do André Carride e ainda afasta o cara da área. O André Carride passa aquela bola livremente pro Yuri Alberto furar o chute. Furar o chute? Não pode, Yuri, não pode. Jogo importante sim dentro de casa? Não pode. Tem que matar, tem que ir lá e fazer o gol. Então, Fel, o Huracan, ele não é um time bobo, ele é o terceiro campeonato argentino, acho, se não me engano, com 24 ou 25 pontos. É um grande time. O América de Cali também, que está no nosso grupo, é um grande time, que inclusive será o nosso jogo que vamos jogar lá na Colômbia. Tem que vencer. Estamos jogando uma competição que só classifica um, então o Corinthians conseguiu se complicar na sua estreia de campeonato jogando dentro de casa. Vamos aguardar que o time possa ter ações diferentes na partida nos próximos jogos e jogar com mais amor e mais carinho. Certo, fiel? Foi a minha análise de jogo, eu quero saber a sua, tá? Comentem nos comentários, porque eu vou responder todos os seus comentários. Estou com comentários atrasados, é verdade, tá, fiel? Mas eu vou responder todos os seus comentários sem sombra de dúvida. Estamos combinados, fiel? Estamos combinados? Posso contar com você? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. E hoje à tarde tem mais vídeos do corintianeiro referente ao mercado da bola. Combinado? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!